Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Liliane, professora de Educação Física, e nós vamos dar início à nossa aula hoje sobre atletismo. Nós iremos falar um pouco sobre a origem do atletismo até a sua decadência. Então vamos lá. A história do atletismo. A origem do atletismo ela é incerta, mas de certa forma ela está ligada aos primórdios da humanidade, tendo em vista que o homem de Neandertal já praticava alguma dessas modalidades referidas ao atletismo, que é o correr, o saltar e o lançar. Ele praticava isso, ele precisava correr dos animais para sobreviver, ele saltava rios, saltava de pedras em outra pedra, ele lançava lanças, flechas em animais para matar, para se alimentar, e era assim que ele usava esse correr, saltar e lançar. Eles usavam esses movimentos com necessidade de locomoção, que foi o que eu já falei, para escapar dos seus predadores. Mas, de certa forma, os homens e as mulheres foram adquirindo habilidades que mais tarde elas seriam aprimoradas para dar início à habilidade do esporte atletismo. O atletismo ele é considerado o esporte base, por testar todas as habilidades naturais do homem em 3 tipos de prova, que é corridas, saltos, arremessos e lançamentos. A sua prática era com o intuito de premiar os mais rápidos, os mais fortes, os mais altos. Por isso, só os homens praticavam atletismo nessa época, as mulheres não praticavam. Mas afinal, o que é o atletismo? Nós vemos aqui, o atletismo é um conjunto de esportes constituído por várias modalidades: corrida, marcha, lançamentos e saltos. A palavra atletismo ela é dividida em 2 fases distintas. A primeira fase se dá até 456 a.C., antes que a península fosse invadida pelo Império Romano. Essa fase, o atletismo, era bem educacional, ele era de princípios, de lealdade nas disputas. Mas depois dessa fase, ele já passa para a segunda fase, que é depois de 456 a.C., que a península foi invadida, aí começa a ter os jogos sangrentos, começa a ter morte no atletismo, que tem aquele lá, até o filme Gladiador, que se vocês assistirem, vocês vão ver bastante isso, e Nascimento relata muito sobre isso depois dessa época no atletismo. Agora, só para uma questão de curiosidade, as primeiras provas do atletismo, ele foi na Grécia, que era quando os homens ficavam lá, que se achavam semideuses, então por isso ele era o mais forte, o mais alto, porque ele era em honra ao deus Zeus. E a primeira prova que teve na Grécia foi em 776 a.C., na cidade de Olimpo. Por isso, Olimpíadas, o nome de Olimpíadas. O atletismo era praticado há mais de 4.000 anos, porque tendo em vista que em 2500 a.C., os egípcios já praticavam as lutas livres e lutando com paus. E também os historiadores, os arqueólogos, eles acharam, confirmando isso que o Nascimento fala, eles confirmaram que na China, na Índia, Mesopotâmia também conhecia na mesma época o atletismo, que eles faziam corridas, lançamentos de peso. E o berço do esporte é na Grécia, justamente por tudo ter dado início na Grécia. Nascimento também fala que em 1225 a.C. foi a primeira disputa do pentatlo. O que foi essa disputa? Foi simplesmente, são 5 provas de corrida, saltos, lutas, lançamento de disco e dardos com o mesmo atleta. Ele fazia todas essas provas aqui, só um atleta que fazia. Já a primeira competição oficial foi também na Grécia, e em 1º de julho de 776 a.C. Em 456 a.C. já começa a decadência, que foi lá quando a península foi invadida. Aí começa a decadência, por quê? Porque os atletas da época eram escravos e eles não alcançavam o prestígio que Roma queria. Porque os de Roma, como eram aqueles atletas que eram gladiadores, eles queriam uma luta sangrenta, esses escravos aqui, eles não conseguiam chegar nesse patamar de semideuses. Por isso, aqui começou a decadência.
Os jovens dessa época, eles também não queriam mais participar desses jogos, eles queriam só participar das corridas, dos banhos termais. Então, nessa época aqui já começa a decadência. E em 393 depois de Cristo, então o imperador, o romano Teodósio, ele era cristão ortodoxo. E nessa época ele proíbe tudo que não é em favor da igreja. Tudo que é não cristão, ele proíbe. E os jogos, por ser jogos sangrentos e por ser jogos que ele exaltava o deus Zeus, esse imperador romano, ele proíbe os jogos do atletismo. E com isso vem a extinção das Olimpíadas. Aqui aconteceu a decadência das Olimpíadas. Colocamos fim, né, já com a decadência do atletismo, e na próxima aula nós vamos continuar a história do atletismo até os dias atuais, que é quando ela volta com grande glamour e chega aos dias atuais, ok? Muito obrigada por mais essa aula e espero que vocês tenham gostado.